Olá! Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta super importante aqui na Brasvep, o famoso sistema de banco de horas. E para começar, vamos pensar numa situação que, olha, todo mundo aqui conhece bem, né? Como é que a gente faz para gerenciar aqueles picos de trabalho, aquelas demandas que surgem do nada, de um jeito que seja bom e justo para todo mundo? Para a gente entender isso a fundo, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar do desafio que ele resolve. Depois, o que é exatamente o banco de horas. Em seguida, as regras do jogo, a parte legal. E para fechar, as boas práticas que a gente adota aqui na Brasvep. Bora lá para a primeira parte, então. O desafio das horas. A gente sabe que o nosso negócio tem uma característica muito forte, a imprevisibilidade. E é exatamente isso que a gente precisa saber lidar. Pois é, o nosso ritmo aqui não é uma linha reta, né? Tem hora que a demanda explode, como na época da safra, ou quando aparece uma manutenção de emergência que simplesmente não pode esperar. Nesses momentos, todo mundo precisa dar um gás a mais. Ok, e como a gente organiza essa dinâmica? É aí que entra a nossa solução, uma ferramenta que traz flexibilidade para todo mundo. Vamos falar do banco de horas. O que é, afinal, o banco de horas? Pensa nele como uma espécie de poupança de tempo. É um sistema, previsto em lei, que permite trocar as horas extras trabalhadas por folgas depois, em vez de receberem dinheiro. Simples assim. E olha, é super importante saber que isso não é uma regra inventada pela Brasvep, não. O banco de horas tem base legal. Está lá no artigo 59 da CLT, a reforma trabalhista até reforçou isso, o que dá mais segurança jurídica para todo mundo. Agora, um detalhe crucial do nosso sistema aqui. Qual o prazo para usar essas horas? 6 meses. Pelo nosso acordo individual, o tempo máximo para compensar as horas acumuladas é de 6 meses. Isso garante que o equilíbrio entre trabalho e descanso realmente aconteça num tempo razoável. Beleza, vamos para a terceira parte, as regras do jogo. Para o sistema funcionar direitinho, de forma justa e dentro da lei, tem algumas coisas que são obrigatórias, que a gente não pode abrir mão. Pensa nisso aqui como os mandamentos do banco de horas. Primeiro, respeitar o limite de 10 horas de trabalho por dia. Segundo, e fundamental, registrar tudo certinho no ponto. Cada minuto conta. E claro, compensar em até 6 meses. E, obviamente, respeitar os intervalos e descansos, que são sagrados. E aí vem aquela pergunta importante, né? E se passar dos 6 meses e a pessoa não conseguir tirar a folga? O que acontece com essas horas? A regra é bem direta, pessoal. Se a hora for compensada no prazo, ótimo, virou folga. Agora, se não for compensada a tempo, a empresa tem que pagar essa hora como hora extra, com o adicional e tudo. O mesmo vale se o contrato de trabalho acabar. O saldo que tiver no banco tem que ser pago. Certo. Agora que já entendemos a parte legal, vamos para a prática. Quarta e última parte. Boas práticas na Brasvep. Porque não basta só seguir a lei, a gente tem que usar essa ferramenta do jeito certo. Primeiro de tudo, planejamento. O banco de horas serve para lidar com picos específicos, como a safra ou uma emergência. Ele não pode virar rotina, entende? É uma ferramenta para exceção e não para regra do dia a dia. Segundo ponto, e isso é muito sério, o controle do ponto tem que ser impecável. O que está registrado ali é a verdade absoluta. Não existe acordo de boca ou dar um jeitinho depois. A precisão do ponto é o que garante que tudo seja justo. Terceiro, isso constrói confiança, transparência total. Todo mundo tem que conseguir ver seu saldo de horas de forma fácil para poder se planejar. A comunicação sobre como pedir a folga precisa ser cristalina. E claro, se tiver dúvida, tem que perguntar. E em quarto lugar, as nossas regras internas têm que ser conhecidas por todos. Quem é que autoriza fazer hora extra? Qual é o passo a passo para solicitar a compensação? Tudo isso tem que estar bem definido na nossa política interna, sem espaço para dúvida. E agora, a gente chega no ponto que é sem dúvida o mais importante de todos. Uma regra que está acima de qualquer outra, a segurança. O banco de horas jamais, em hipótese alguma, pode colocar a saúde e o bem-estar de alguém em risco. É exatamente isso. Jornadas de trabalho muito longas, principalmente em funções como mecânica ou solda, aumentam e muito o risco de acidentes. E com segurança, a gente sabe, não se negocia. É o nosso valor número 1. Então, para a gente fechar, o banco de horas é uma ferramenta incrível de flexibilidade, sem dúvida. Mas para dar certo depende de regras claras, respeito, transparência e uma responsabilidade que é de todo mundo. E no centro de tudo, sempre a segurança. Isso deixa a gente com uma reflexão final.
Será que estamos usando o nosso tempo da melhor forma possível, de um jeito que seja estratégico, justo e principalmente seguro? A resposta para essa pergunta é o que vai dizer se estamos no caminho certo.